Já são 7h32. Você que pode, se coloque de pé. Gostaria que você agora fechasse os seus olhos, começasse a falar com Deus. Às vezes o seu dia foi corrido, tanto quanto o meu, quanto outros que tiveram, e você ainda não teve um tempo de verdadeiramente estar falando com o Senhor no decorrer do seu dia. Ah, pastora, eu já conversei com o Senhor hoje de manhã. Eu também conversei, mas durante o dia, meu dia foi tão corrido, que eu confesso que eu só falava, ai Jesus, ai Jesus. Foi o máximo que eu consegui falar com Ele na parte da tarde. Então eu convido você agora para agradecer a Ele, porque você conseguiu romper e chegar até aqui nesta noite. Pai, nós queremos nesta noite te agradecer e te dar graça. Porque, Pai, o Senhor tem sido fiel comigo, com a minha casa, com a minha família, com a tua igreja. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, mesmo sem eu ver. Mesmo, Pai, eu achar que as coisas estão acontecendo porque é normal. E não entender que isso é apenas tuas mãos cuidando de mim. Quero, Senhor, nesta noite, te agradecer por cada vida que está a caminho, cada vida que já se encontra aqui presente. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos dado força, nos dado, Senhor, cada dia mais, Senhor, forças para caminhar na Tua presença. Tem nos dado, Senhor, sabedoria para enfrentar a tempestade. Tem nos dado, Senhor, cada dia mais o entendimento da Tua palavra. Quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos preparado para um tempo difícil. Quero te agradecer, Senhor, pela vida dos nossos filhos. Te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado imenso com essa nação. Que mesmo nós olhando, Senhor, e falando, nossa, o mundo está tão difícil, mas poderia estar ainda pior. Mas o Senhor tem guardado, o Senhor tem protegido essa nação. E assim eu coloco também esta nação nas tuas mãos, declarando que ela pertence ao Senhor, que este novo governo também eu declaro que ele pertence ao Senhor, que o governo que está atuando, ele também pertence ao Senhor. Eu declaro palavras de bênção sobre a vida deles. Porque apenas, Pai, aquilo que sai dos nossos lábios é aquilo que nós profetizamos e declaramos. E eu declaro uma nação não corrompida. Uma nação, Senhor, sarada. Uma nação, Senhor, edificada. Uma nação transformada pela Tua palavra. É o que eu declaro nesta noite, Pai. E declaro, Senhor, que todos os dias da minha vida, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Queremos permanecer todos os dias na Tua casa. Eu e minha família, Pai, queremos, Senhor, declarar o quanto nós te amamos. O quanto nós somos dependentes de Ti. O quanto, Senhor, eu quero cada dia mais poder ouvir a Tua voz, o quanto, Senhor, eu quero ser dependente do Senhor, o quanto, Senhor, eu quero ser preparada para enfrentar os desafios ao Teu lado. Assim, Pai, eu te agradeço e coloco nas Tuas mãos, Pai, o culto desta noite, a mensagem de aprendizado que vamos ter nesta noite, a dança pelas crianças que teremos nesta noite, o ministério de louvor, a intercessão, os diáconos. Eu coloco cada um nas Tuas mãos, as famílias que aqui estão presentes, declarando que esse pessoal pertence ao Senhor, que este ser que se encontra aqui dentro pertence ao Senhor. Declaro, Pai, que Vila Nova de Colares será diferente de todas as outras cidades, de todos os bairros. Porque, Senhor, nós aqui faremos a diferença. Nós aqui pregaremos a Tua palavra. Nós aqui, Senhor, nós mostraremos, Senhor, que somos diferentes. Porque nós servimos a um Deus vivo, poderoso, em nome de Jesus. Você crê nisso? Vira para o seu irmão e fala com ele assim, eu te amo em Cristo Jesus. Olha para ele aí, vê se você viu essa pessoa durante esse dia. Mais ou menos. Você conversou com ele. Você declarou palavras de bênção sobre a vida dele. Você falou que Jesus o ama. Nossa, pastora, mas você é chata, você fala isso toda vez. Meu irmão, eu não perco uma oportunidade. Nem de implicar com meu marido e nem de falar que eu amo o meu marido. Nem com os meus filhos. O tempo todo, meu filho fala, mãe, eu faço, eu quero te dar uma coisa. Ele fala o quê? Já sei, você vai falar que me ama. Eu falo, porque Deus me deu. Então eu sei que Deus também quer que eu amo, que eu cuido e que eu zelo. E às vezes nós não damos valor a um pequeno detalhe.
E é um pequeno detalhe, aqueles que cuidam de você, aqueles que estão com vocês, aqueles que cuidam de vocês. Vocês já perceberam aqui que tem pessoas que cuidam de vocês? Mesmo sem vocês merecer, mesmo sem eu merecer, tem pessoas que cuidam de mim também? Quem aqui já percebeu isso? Levanta a mão. Quantas vezes eu já olhei para o lado e falei assim, meu Deus, eu nem mereço tanto amor assim. Eu nem mereço isso tudo. Mas o Senhor acha que eu sou merecedora. Pela graça. Amém? Paulo falava que ele tinha um espinho na carne. E todas as vezes que alguém nos ofende, todas as vezes que alguém fala mal de nós, ou todas as vezes que alguém não nos paga, ou todas as vezes que alguém toma aquilo que é nosso, a nossa vontade como carne é fazer aquilo que agrada a mim ou a você. Eu acho que esse espinho na carne de Paulo também era um desses, tipo, eu luto todos os dias. Eu quero bater, mas eu não vou bater. Eu quero matar, mas eu não vou matar. Eu quero tirar aquilo que é meu, quero pegar de volta a força, mas eu não vou fazer. Eu quero falar aquilo que ele precisa ouvir, de uma forma bem ignorante. Aí Paulo vira e fala assim, não, mas eu não vou deixar isso acontecer. Por causa que não vivo mais eu, mas Cristo vive em? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em? Desse jeito não vive em nada. Mas fala comigo assim com autoridade. Não vivo mais eu. Agora bate no seu peito. Mas Cristo vive em mim. Isso significa, meu irmão, que todas as vezes que nós queremos fazer algo, nós vamos lembrar e falar assim, não vou fazer, porque Cristo vive em mim. Amém? Vamos cantar esta canção que fala que nós lutamos contra a nossa carne, para alimentar o nosso espírito. Eu gostaria que você focasse nesta canção, e você lembrasse de você no seu dia a dia. De você lembrasse daquelas pessoas que têm te machucado. Que você lembrasse daquelas pessoas que têm te ferido mesmo. Aquelas pessoas a qual você não consegue nem liberar o perdão. Ou até aquelas mesmo que você fica julgando. Eu quero que você se coloque agora no lugar de Paulo. Eu gostaria que você agora parasse e pensasse. Quantas vezes eu não entendo o meu próprio eu, o meu próprio agir. Amém? Aleluia, Deus. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria? Já pensou o que seria de você sem a graça do Senhor? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado.
Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Oh Deus, todas as vezes que nós nos encontramos em Ti, o nosso ser ele é transformado, Pai. Oh Jesus. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. A igreja pode declarar isso nesta noite. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver. A igreja pode declarar isso. A tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade. Que reina. E reina o Espírito sobre a carne. A igreja pode declarar isso mais uma vez, que reina. O Espírito sobre a carne. Gostaria que você colocasse a mão sobre a sua cabeça e falasse assim: Senhor, que reina sobre mim o Espírito do Senhor. Todas as vezes que a minha carne quiser falar mais alto, o Senhor vai entrar e vai tomar o controle. Você pode aplaudir o Senhor. Oh Deus. Quantos aqui querem se prostrar aos pés do Senhor, reconhecendo quem Ele é na sua vida? Todos os dias nós devemos fazer isso, né? Só que nós não fazemos, nós não nos prostramos, nós não nos entregamos. Por quê? Justamente por causa da nossa carne. Justamente por causa do nosso eu, por causa daquilo que eu quero, por causa daquilo que eu desejo, por causa daquilo que eu acho. E nesta noite eu gostaria que você voltasse a sua mente e falasse de verdade: Senhor, não quero mais ser eu mesmo. Pastora, todos os dias eu tenho que falar isso, todos os dias você tem que falar isso. Porque todos os dias você come, todos os dias você toma café da tarde, você toma café da manhã, porque o seu corpo precisa ser alimentado. Então todas as vezes você precisa liberar para sua mente, para seu corpo entender que quem reina, quem domina, você só se prostra diante do Senhor. É Ele que é maior em você. Aleluias, Deus.
Eu me prostro aos seus pés. Eu me rendo a quem tu és. Me aproximo em temor, atraídos por teu amor. A igreja pode declarar que ele é santo. Santo, santo, santo É o Senhor poderoso. Santo, santo, santo. É o Senhor poderoso. Eu me prostro, Senhor, aos teus pés, Pai. Eu me prostro aos teus pés. Eu me rendo a quem tu és. Me aproximo em temor, atraídos por teu amor. Santo, santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, santo, santo é o Senhor poderoso. Você pode declarar santo? Santo, santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, que era e é e há de vir. O que era e é e há de vir. Jesus, que era e é e há de vir. Glorioso, glorioso, que era e é e há de vir. Que era e é e há de vir. Jesus, o que era e é e há de vir. Glorioso, glorioso. Oh Senhor, te entregamos, Pai, o nosso louvor. Te entregamos, Senhor, como oferta. E quero, Senhor, em meio a este louvor ainda, ao som dos instrumentos, declarar que o Senhor é o único glorioso, o Senhor é o único poderoso, o Senhor é o único digno de honra, digno de glória. O Senhor é o único, Pai, a qual nós vamos nos prostrar, Senhor, e declarar que Tu és santo, santo, santo. Oh Deus, nós declaramos, Pai, uma igreja totalmente dependente de Ti. Uma igreja, Pai, que vai cantar, que vai adorar, exaltar o Teu nome, dizendo que Tu és santo, santo, santo neste lugar. Toma, Senhor, Teu lugar de honra nesta noite. Permaneça conosco, Senhor, neste culto, no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia. Diga glória a Deus. Tem alguém cansado aqui nesta noite? A Bíblia diz que o Senhor é aquele que renova as nossas forças. Não fique triste comigo, mas eu sei que todos sentaram. Mas eu quero convidar você a ficar de pé novamente. Diga para o seu irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Diga, você é imagem e semelhança do Senhor. Diga, eu creio que o Senhor é a nossa força.
Você crê nisso? E eu gostaria que você ficasse de pé, porque nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos falar com Deus nessa noite. Você vai orar pelos enfermos, você vai orar pela sua família. Hoje é culto da vitória, e não existe vitória se não tiver oração, querido. Não tem como ter vitória se não tiver oração. Então fecha os teus olhos aí agora, ao som dos instrumentos. Você vai levantar um clamor nesta noite pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, por aqueles que você sabe que não estão aqui nesta noite, talvez por enfermidade. Pai, nós oramos em nome de Jesus, declaramos a vitória. Como igreja do Senhor, como povo escolhido, povo santo, separado para o Senhor, nós clamamos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é aquele que ouve a nossa oração, pois a Tua palavra disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. E o Senhor continua dizendo, Pai, nesse mesmo capítulo de Crônicas, dizendo que os teus olhos, ó Pai, estão abertos, e o Senhor irá, ó Pai, os teus ouvidos estão abertos para a oração que será feita neste lugar. Nós oramos, Pai, colocamos a nossa casa, a nossa família. Coloque, querido, teu esposo, a tua esposa, minha irmã, coloque em nome de Jesus a tua casa. Pai, nós oramos pelos nossos filhos, nós oramos pela nossa nação, nós oramos por Vila Nova de Colares, por Feu Rosa, nós oramos pela Serra, Senhor. Meu Deus, vai repreendendo todo o mal. Nós levantamos a nossa voz, nós levantamos as nossas mãos agora com fé, declarando, meu Pai, em nome de Jesus, que todo o mal caia por terra nesta noite, que toda opressão maligna caia por terra nesta noite. Nós oramos para que toda enfermidade caia por terra nesta noite. Nós oramos, meu Pai, para que os vícios caiam por terra nesta noite. Ah, Jesus, vai libertando aquele que está preso, aquele que está oprimido pelas, ó Pai, pelas mãos do diabo. Nós repreendemos agora, nós anulamos agora toda obra, ó meu Pai, de macumbaria, feitiçaria. Nós repreendemos em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, que é chegado o teu reino neste lugar. Nós declaramos que há poder no sangue de Jesus. Nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Jesus Cristo é o Senhor desta igreja. Jesus Cristo é o Senhor da nossa família. Jesus Cristo é o Senhor do Brasil, da nossa nação, Senhor. Nós oramos, meu Pai, ore por alguém que está enfermo. Pai, eu oro pela vida do Zé Carlos, que se encontra ali, meu Pai, hospitalizado. Eu declaro a cura sobre a vida dele, eu declaro o milagre sobre a vida dele. Do José Hamilton, meu Pai, oh meu Pai, nós fomos visitar essa família na segunda-feira, e ali uma mãe, Senhor, desesperada, uma mãe, Senhor, com coração triste, com coração, meu Pai, ali despedaçado, clamou, Pai, por ajuda, Senhor, a vida do seu filho. Pai, eu oro por ele agora, para que o Senhor liberte, para que o Senhor salve, para que o Senhor mande embora agora todo o mal, Senhor, não só da vida dele, mas de todos aqueles que se encontram, Pai, neste momento, Pai, enfermos, doentes da alma, Senhor. Nós repreendemos a depressão, a ansiedade, nós mandamos embora agora o desânimo espiritual, nós mandamos embora agora todo mal, Senhor. Deus vai libertando nesta noite. Nós oramos por esta igreja, pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, pelas nossas crianças, pelos líderes desta igreja. Nós oramos em favor dos pastores, Senhor. Ah, meu Deus, nós oramos pela nossa nação e declaramos, Pai, em nome de Jesus, sara a nossa nação, sara o nosso Brasil. Querido, nessa última oração agora, você vai levantar a sua voz agora e orar por Jerusalém. A Bíblia diz que nós devemos orar por Jerusalém, todos aqueles que a amam, todos aqueles que creem. Por isso nesta noite ore, Pai, nós oramos por Jerusalém.
Nós, meu Pai, oramos, Pai, declaramos a bênção naquele lugar. Meu Deus, guarda os muros de Jerusalém, guarda, Senhor Jesus, meu Deus, o governo de Jerusalém, guarda os missionários de Jerusalém, guarda as famílias de Jerusalém, de Israel, Senhor, faça cessar as guerras, faça cessar, meu Pai, todo o mal que se levanta contra aquela nação. Ali é o celeiro, meu Pai, da bênção, ali é o celeiro do milagre, Senhor, ali foi onde o Senhor iniciou ali o ministério terreno, e nós declaramos, meu Pai, que haja cura, que haja milagre em Jerusalém. Nós oramos, meu Pai, pois a tua palavra diz que prosperará aqueles que te amam, e nós declaramos o nosso amor por Jerusalém. Se você crê, diga glória a Deus. Aplauda o Senhor mais uma vez. Agora você pode se assentar, em nome de Jesus, sem perca de tempo. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 9, texto muito conhecido. Você vai ter a oportunidade nesta noite de trazer uma oferta de gratidão, de amor ao Senhor. Você pode trazer aqui no altar o seu dízimo, a sua oferta, como também você pode fazer através aí das nossas contas bancárias que está aí na tela, projetando aí, tem o nosso Pix, né, das duas contas da igreja, Bradesco, Sicoob, e tem um PicPay também. Você pode estar fazendo a sua oferta agora de gratidão ao Senhor, que é uma semente. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 diz: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou o quê? O seu coração, não por pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem? Quem dá com alegria. Esse versículo 8 é sobrenatural. Olha o que diz: e Deus é poderoso. Você pode declarar isso na sua vida? E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, diga comigo, em todas as coisas, diga para o seu irmão, em todas as coisas, profetiza na vida dele, em todo o tempo, diga para ele, tendo tudo o que é necessário. Olha o que ele diz aqui: vocês transbordem em toda boa obra. Esse é o desejo de Deus, querido. Tudo isso quando você tem fé de ofertar, quando você crê nessa palavra. Meu irmão, tudo é a fé, o que move é a fé. Se você não tiver fé, não adianta. Até para ofertar, irmão, para entregar o seu dízimo. Talvez você está passando um mês difícil, está complicado, mas a fé te leva a você obedecer a palavra do Senhor. E Deus, o que Ele faz? Ele vê a nossa fé e Ele escancara o céu sobre a tua vida. O justo vive pela fé. Nós temos pregado isso. Amém? Então separa a sua oferta aí. Você que vai fazer aí pelo PicPay ou pelo Pix, fica à vontade. Separa a sua oferta aí agora. Nós vamos consagrar as nossas ofertas, os nossos dízimos. Saibam que eles são para, primeiro é a sua honra ao Senhor, sua gratidão a Deus, sua fidelidade. Mas lembre-se também que o seu dízimo e a sua oferta é para manter essa obra de pé, para a glória de Deus, para manter tudo isso, que não é fácil, mas o Senhor tem nos abençoado, amém? Pai, nós oramos, consagramos aqui a nossa oferta, nossa semente. A tua palavra é muito clara, Deus, é a lei da semeadura. Aquele que semeia pouco, pouco também colherá, mas aquele que tem fé e semeia muito, colherá muito. Por isso que muitas das vezes nós vemos pessoas sendo tão abençoadas, Pai, ficamos admirados, ficamos ali perplexos, mas a verdade, Pai, é que nós talvez não sabemos o quanto aquela pessoa tem se disponibilizado, tem feito no teu reino. E quando nós falamos isso, não só da oferta, meu Pai, de dinheiro, mas da sua vida, Pai, da sua dedicação, o seu tempo na obra do Senhor. Pai, eu quero profetizar sobre esta igreja, que todos nós possamos ter um coração generoso, um coração abençoador. Afinal de contas,
Nós somos um milagre, Deus. Nós somos um milagre vivo, Pai. Esta igreja é um milagre, quem crê, diga glória a Deus. Nós estamos aqui por um milagre, Deus. E nós reconhecemos isso no nome de Jesus. Diga glória a Deus. Diga amém. Sai do seu lugar, vem ofertar com alegria. Quando a noite fria cair sobre mim, taraná, e no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir, eu sei que o teu fogo cairá sobre mim, sei que o teu fogo cairá sobre mim, e me levará em ti confiar, e me levará em ti confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Jesus. Diga glória a Deus. Quem está feliz, diga amém, queridos. Sabia que o seu cansaço não pode roubar de você a tua alegria? Não pode, meu irmão, não pode. Pode tirar aqui, está abençoado. Não pode. Porque cansado, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Enquanto nós vivermos essa terra, vamos ficar cansados. Olha o que Jesus disse: no mundo tereis aflições. E essas aflições, elas podem ser em todas as áreas, inclusive o cansaço também, né? Essa aflição te traz um cansaço. Mas Jesus diz: tem de bom ânimo. Diga ao seu irmão: tem de bom ânimo, meu irmão. Jesus já venceu por nós. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Nós estamos numa série de estudo, né? Quem ama a palavra do Senhor aí, querido? Quem ama a palavra do Senhor aí? Glória a Deus. É nela que você tem que estar firmada, né? Eu até postei um devocional, acho que foi hoje. Acho que foi hoje mesmo, foi hoje, né? Falamos sobre Josias, né? Quem se lembra de Josias aí? Um dos reis de Israel, que ele encontrou ali, né? A Bíblia que estava perdida no templo, estava sumida ali, abandonada. E aquilo falou muito ao meu coração. Nós estudamos isso na escola bíblica, né? E me fez lembrar. E o Espírito Santo falou comigo, né? Será se a sua Bíblia está perdida na tua casa, querido? Será se você não, todos os dias, não encontra a sua Bíblia? Porque é através da palavra que você vai vencer, né? E então é muito importante, nós estamos num culto de ensinamento, é o culto da vitória, quarta-feira é o culto da vitória, mas nós estamos numa série da carta aos, diga aí, irmão, na carta aos Romanos, e é um estudo, né? É a palavra de Deus. É um estudo da palavra de Deus. E às vezes eu fico preocupado, né? Porque quando a gente tem um culto de ensinamento da palavra, talvez não gera tão expectativa no povo. São poucos que vêm. Mas a palavra de Deus, ela é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. É a palavra que vai te guiar, meu irmão, vai te direcionar e vai fazer você alcançar o céu. Olha o que Pedro diz: Senhor, para onde eu irei? Pois só o Senhor tem o quê? Diga comigo, meu irmão, só o Senhor tem o quê? Palavra de vida eterna. Amém? Está conosco aqui pastor Dorvalino Alves, né? Tivemos um tempo ali junto na IBAP, né? Foi um tempo muito bom. Sua esposa também está ali. Tem mais alguém que está nos visitando aqui, queridos? Acho que não, né? Tem? Tem não, sei lá, Taide não é visitante mais, né? Mas seja bem-vindo, tá, pastor?
Um abraço. Ah, tá ali escondidinha ali atrás, né? Deus abençoe aí, em nome de Jesus. Tá vendo? A Renata é melhor apresentando, tá vendo? Mas seja bem-vinda. A igreja está feliz? Aplauda o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Então hoje nós vamos aprender um pouco mais, né, desse estudo de Romanos, que é uma carta sobrenatural. Nós temos sido muito confrontados por esta palavra, por esta mensagem aos Romanos, né, através do apóstolo Paulo. Hoje quem vai estar ministrando é o Rodrigão, nosso grande, um homem de Deus, um líder, vai estar ministrando. Nosso professor de escola bíblica, né? Nosso mestre. Amém? Vamos ficar de pé mais uma vez para orarmos e agradecermos a Deus. Pai, nesta noite, estamos felizes, ó Pai, porque nós somos privilegiados demais, ó Pai, de estarmos aqui sentados, Pai, como se fosse um banquete, uma mesa. Eu digo uma mesa, Pai, para ouvir a Tua voz, para ouvir o Senhor falar conosco através do Teu servo. Usa ele nesta noite, Pai, de uma forma sobrenatural. Eu sei que o Senhor já ministrou o coração dele, e eu sei também que ele já foi ministrado, Pai, porque todas as vezes que nós subimos neste altar, o primeiro que é ministrado somos nós, o profeta. Mas agora, Pai, nós queremos que o Senhor libere sobre nós tudo o que for preciso, para que nós possamos sair daqui nesta noite curados, restaurados, libertos e transformados. Esse é o nosso desejo. Pedimos, Pai, que os Teus anjos estejam aqui guerreando em nosso favor. Muito obrigado. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Confesso que estou muito nervoso. É um desafio, né? Sempre pregar a palavra do Senhor é um desafio. Porque eu acredito que toda vez que Deus ele quer falar com a igreja, primeiro ele fala com o ministrante, né? E como a gente apanha, né? Como a gente aprende com o Senhor quando a gente se coloca nessa posição, né? De ser um instrumento dele para passar o que ele quer falar, né? E eu espero que o Senhor possa falar o seu coração, assim como ele falou com o meu, e ministrou principalmente para mim no louvor. Acho que foi a parte assim, que veio para selar, né? Tudo aquilo que o Senhor quer falar e quer fazer nas nossas vidas nessa noite. Então eu peço que você esteja alerta, esteja ligado no Espírito Santo do Senhor, que o Senhor quer falar conosco através de Romanos 7. Romanos 7, todos possam abrir aí. Deus ministrou no meu coração um título, quando eu estava estudando, que eu acho que também falou muito comigo esse título. Só de falar o título, só de ler aqui eu já fiquei arrepiado. Que é Mortos para o Pecado e Vivos com Cristo. Eu não sei qual a situação que você está vivendo nesse momento. Talvez você está desanimado, talvez você está um pouco triste, um pouco cansado. O pastor falou aqui, né, o nosso cansaço não pode roubar a nossa alegria. Então não sei como está o seu coração nesse momento, mas eu posso dizer uma coisa com certeza, que Cristo está aqui. E Ele quer mudar a situação da sua vida. Assim como Ele falou comigo ali no louvor. Eu estava cantando, eu estava chorando, falando, Senhor, pensando assim, Senhor, quem sou eu para falar alguma coisa, para fazer alguma coisa, para ser alguma coisa? Porque se não for o Senhor por nós, se não for a Tua graça, se não for a Tua presença nas nossas vidas, a gente não faz nada, a gente não é nada. A gente é simplesmente uma pessoa que peca, que erra, que faz coisas erradas. Então nós necessitamos o quê? Da presença do Senhor. Então independente de como você está, de como você se enxerga nesse momento, eu quero dizer para você que o Senhor quer que você saia daqui diferente nessa noite. Independente de pregação, de palavra, o Senhor vai falar com você. Porque eu não sou ninguém. Eu sou uma pessoa assim, que estudou um pouquinho e vou trazer uma mensagem. Mas a mensagem principal é aquela que vem do coração do Senhor para o seu coração. Amém? Antes de a gente ler, trazer um pequeno contexto aqui. Que no Antigo Testamento, né, a lei era soberana. Né, existia uma lei ali. Se a gente for olhar Moisés, né, Deus deu a lei a ele. Mas por quê? Eu acredito que se a gente vivesse sem lei, sem uma direção,
cada um ia fazer o que quisesse, ia ser uma bagunça, né? Então existia essa lei, né? Porém, o que acontecia? Através da lei, se eu não cumprisse a lei logo, eu seria punido. Isso é básico, né? Isso é bem óbvio para todo mundo. Alguém tem alguma dúvida disso? Assim também funciona a lei do país. Por mais que não é muito cumprida, né? A lei, principalmente na parte jurídica e criminal, não é muito cumprida, né? Mas aí o que aconteceu? Deus, ele envia Jesus para o quê? Para que o Espírito Santo passasse a ser o nosso guia e não mais essa lei que trazia essa condenação para nós. Então, essa lei que regia lá no Antigo Testamento, agora ela passaria a ser o quê? Nosso guia passaria a ser o Espírito Santo. E através do Espírito Santo, da salvação que vem de Jesus, a gente alcançasse a nossa salvação. Amém? Bem básico isso, né? Bem simples. Então, a nível de introdução, vamos meditar um pouquinho nessa lei. Por quê? Por que você acha assim, que a gente tem uma tendência a não cumprir essa lei? Né? A lei, ela traz essa dificuldade de, por exemplo, se o pastor ele chega aqui agora e fala, a partir de hoje, não pode mais tirar essa caixa daqui. É uma coisa simples, né? Realmente ela só fica aqui. Mas aí, pelo pastor falar isso, o que vai acontecer? Vai vir um abençoado e vai tirar a caixa daqui e vai botar em outro lugar. Por quê? O ser humano, ele vive uma luta travada dentro dele, que faz ele faz ele fazer algo que muitas vezes ele não quer. Então, essa mensagem de Paulo aqui, parece meio controversa se a gente lê. Paulo está falando que ele é isso, Paulo está falando que ele é pecador, Paulo está falando isso, mas na verdade, ela vai nos revelar um estado que talvez nós mesmos estamos neste momento. Né, que é um estado assim, estou na igreja, mas estou perdido, estou na igreja, mas estou pecando, estou na igreja, mas estou na dúvida, estou na igreja, mas estou fraco, estou na igreja, mas a minha carne está dominando a minha vontade, e o meu espírito está fraco. Então, essa mensagem ela vem a trazer isso para nós, né, que a graça do Senhor, ela é necessária para que nós possamos vencer o pecado. Muitas vezes a gente tenta, não sei vocês, muitas vezes a gente tenta fazer o certo. Vamos falar de mim. Você acorda de manhã, hoje, por exemplo, você acordou de manhã, vou orar, vou ler a palavra, vou meditar aqui, mas daqui a pouco você vai fazer outra coisa totalmente diferente. Não é assim que funciona? Ou é só comigo que acontece isso? Eu sei que muitas vezes eu consigo cumprir aquilo, mas a maioria das vezes também eu acabo desviando o meu propósito, desviando a minha atenção. Às vezes você acaba conversando com a sua esposa. E a nossa carne, ela faz isso, ela nos domina. Ela nos leva muitas vezes a fazer aquilo que a gente não quer, aquilo que a nossa mente sabe que não deveremos fazer. E esta mensagem, esta passagem aqui de Romanos 7, vai nos mostrar um pouco sobre isso. Vamos ler um pouquinho? Senão vou ficar só falando aqui, não adianta, né? Tem que mostrar também, né? Vamos ler do 1 ao 6 a princípio. Está aí na tela, né? Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Olha só, conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Então a gente vivia, né? Outrora estávamos perdidos, estávamos sob o jugo do pecado, sobre essa lei que trazia essa condenação. Mas Cristo morreu por nós. Cristo morreu na cruz para quê? Para que nós tivéssemos salvação e não dessemos mais o quê? Frutos podres, frutos ruins, frutos de morte, frutos de pecado. Mas agora damos frutos para quem? Para o Senhor. Então você está aqui nesse momento, talvez está falando assim, será que meus frutos estão sendo bons? Foi o que eu pensei na hora. Como estão meus frutos? Meus frutos são frutos bons? São frutos que agradam o Senhor? Ou eu tenho feito ainda coisas que não agradam o Senhor? Eu fiquei pensando e Deus me levou a pensar em Isaías. Eu falei, que doideira, Isaías, Senhor, é. Porque o que aconteceu? Ele falou, ai de mim que sou um homem de lábios impuros.
e vivo no meio de um povo de impuros lábios. O profeta Isaías estava falando que ele era um cara que tinha lábios impuros. Isso o Senhor me falou comigo. Imagina a sua situação como está. Né, irmão Carlos? Imagina a sua situação como está. Eu fiquei pensando, nossa, se ele era profeta, imagina eu, coitado de mim. Sou nada, sou pecador, sou o menor. Então, para pensar um pouquinho, como está a sua situação nesse momento? Que frutos nós temos dado? O que nós temos mostrado para o Senhor? Né? Porque o Senhor não adianta, a gente fala, a gente vem bonitinho, arruma bonitinho, né? A Jéssica até olhou para mim e falou assim, preletor toda noite, né? Fala, né? Reconheceu na hora. Mas a pessoa está vendo a pessoa arrumadinha, mas será que vocês olhando para mim, vocês conseguem saber o que está dentro do meu coração? Não conseguem. Mas diante de Deus ninguém mente. Ao Senhor ninguém engana, né? Então como estão esses frutos, né? Como estão os nossos frutos para o Senhor? Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Então quando nós éramos dominados pelo pecado, quando o pecado falava mais alto, quando a nossa carne, né, falava mais alto, a gente só fazia coisa errada. Né? A gente bebia, fumava, aprontava. Então isso é quando a gente estava no mundo. Agora não mais, agora quem habita em nós é quem? O Senhor. O Espírito Santo do Senhor que deve guiar os nossos passos. Não sei como está a sua situação, mais uma vez eu te falo isso. Mas eu sei que se você deixar o Espírito Santo te guiar, deixar o Senhor encher a sua vida nesse momento, Deus vai fazer a diferença na sua situação. Deus vai mudar o quadro da sua vida nesse momento, nessa noite. Assim como Ele falou comigo, meu filho, tem pessoas aqui que precisam mudar. Eu falei, Senhor, eu também. Eu preciso mudar. Né? Não tem só pessoas, tem eu também. Porque muitas vezes a gente olha assim, a gente é ministrado e fala, Senhor, realmente eu preciso mudar. E às vezes eu mesmo tenho essa mania, eu paro em mim mesmo. Mas aí aqui no meio do louvor o Senhor falou comigo, tem pessoas aqui que precisam receber essa palavra. Que precisam se situar de onde elas estão. Quando eu comecei a estudar, eu consegui me situar onde eu estou. Falar, Senhor, eu estou aqui, mas eu deveria estar muito, muito além disso. Eu entendo que eu não estou fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Talvez um pouco, mas não 100%, né? Que a gente olha assim, não, eu estou acertando de um lado, eu estou errando do outro, né? A gente nunca erra 100% também assim, né? A gente faz coisas boas também. A gente também faz boas obras. Mas o Senhor, Ele precisa o quê? De pessoas comprometidas. Pessoas que estão dispostas a deixar o Espírito Santo tomar a vida deles nas mãos dEle. Tomar que o Espírito Santo possa agir, que o Espírito Santo possa falar, que o Espírito Santo possa fazer você sair do lugar onde você está e tomar uma posição diante do Senhor. Não mais viver a vida dessa mesma forma. E eu acredito aqui que tem várias vertentes, né, se a gente for olhar, né? Tem pelo menos eu vi umas 3 versões, né, 3 pessoas diferentes falando dessa situação que Paulo exprime aqui, né, nesta carta. Mas o que eu acredito é o quê? Que é Paulo falando da situação que ele estava no passado, né? Que se a gente for olhar para, eu falei até com minha esposa, né? Na questão da teologia, né? Da teologia da salvação, mas passada. Então, para quem gosta de estudar teologia, já é uma dica, né, para buscar ali o conhecimento. Então, ele está falando de uma condição que ele estava, mas eu falei, Senhor, é uma condição que ele estava, mas eu acredito que dentro da igreja hoje pode ter uma pessoa dentro dessa situação aí. Vocês acreditam também? Dentro da igreja pode ter alguém nessa situação? Sabe por quê? É muito difícil a gente vencer essa batalha. Por isso que eu acabei chorando ali, falando com Deus no meio do louvor, porque essa batalha travada que a gente vive, a carne contra o espírito, é muito difícil. É muito difícil, é diária, né, pastor? Diária. Se a gente não orar, se a gente não jejuar, quando a gente perceber, a gente está desviado dentro da igreja. A gente está dentro da igreja por religiosidade. A gente só vem por causa de um compromisso. Eu só venho porque eu sou do louvor, ou eu só venho porque eu sou diácono. Mas só que a gente precisa viver o evangelho verdadeiro, estar na presença do Senhor de verdade, que vai muito além de estar dentro da igreja, vai muito além daquilo que eu estou falando aqui, se está certo ou está errado, bonito ou feio, mas é aquilo que você faz dentro da sua casa, no seu quarto, quando ninguém está vendo, quer orar, quer buscar o Senhor, quer se consagrar ao Senhor, quer dedicar a sua vida verdadeiramente ao Senhor todos os dias.
Não só quando você está passando a dificuldade, porque quando está passando a dificuldade, tudo é assim, né? Senhor, me ajuda, eu te amo, adora, chora. Quando está tudo bem, às vezes nem a igreja não vem mais, né? Até abandona a igreja. Então, voltando aqui, ele usa o quê? O casamento, né? Para a gente entrar mais a fundo aqui, ele usa o casamento como uma ilustração, né? Os cristãos romanos, eles conheciam essa lei, né? Tanto os romanos, os judeus, eles conheciam a lei. Muitos ali dos romanos mesmo conheciam essa lei mosaica, né? Por ter uma descendência, né, judaica também. Né? E certamente, quem está morto, ele não pode ser regido por uma lei. Se eu morri, a lei não vale para mim mais, já morri, né? Eu lembro até de uma passagem não, de uma coisa que aconteceu até em outra igreja que eu estava. E tem muito a ver com essa questão de lei, né? Eu estou aqui, minhas dívidas estão batendo na minha porta lá. Se eu não pagar, vai sobrar para minha esposa, não sei. Mas aconteceu lá o seguinte, a gente tinha feito uma compra uma vez, e infelizmente a pessoa que tinha comprado, ela faleceu. Aí a gente ficou preocupado, e agora, como é que paga, como é que não paga? Aí falaram, não, a pessoa morreu, a dívida está cancelada. Então a lei já não vale mais sobre essa pessoa. Então, se a gente morreu para essa lei, se a gente morreu para o pecado, então essa lei do pecado, que antes ela agia sobre nós, nos influenciava, nos levava a fazer coisas que a gente não podia fazer, que a gente muitas vezes não queria fazer, hoje ela não vale mais, porque nós estamos debaixo da graça do Senhor Jesus, estamos debaixo da graça dEle. Ele nos comprou, Ele nos tirou, né, do império das trevas, né, e nos transportou para o seu paraíso ali, né, para o paraíso do Filho amado ali. Então a gente não está mais sob esse jugo de morte, esse jugo do pecado. Amém? Então por nós termos morrido com Cristo na cruz, nós não estamos mais sob essa lei também mosaica, né? Aí, se a gente avançar mais um pouco, nós estamos debaixo da graça, né? Como falou provavelmente no passado, no Romanos 6,14, nós estamos debaixo da graça de Cristo. Então logo nós não somos mais controlados também pelo quê? Pelas nossas vontades. Né? Todo aquele que havia após mim faz o quê? Pega a sua cruz e siga-me. Assim Jesus disse. Seguir Jesus é muito mais do que eu simplesmente vir na igreja. Simplesmente eu adorar. A parte do louvor é a melhor parte, né? No meio do louvor todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Eu gosto de olhar assim, todo mundo é igual. As pessoas cantam, outras dançam, outros são mais tímidos. Mas eu gosto de observar as pessoas no meio da pregação. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de palavra. Na adolescente, eu sempre ficava vendo ali Marcos Feliciano, aqueles pregadores, e meus olhos enchiam assim, brilhavam com aquilo ali. Eu achava maravilhoso. Então, eu falo que eu sou pentecostal. A pessoa vai pregando, eu gosto de dar glória, eu gosto de falar, glória. Às vezes dá vontade até de pular, mas eu não pulo não, porque eu me seguro, né? Então, mas outrora, por eu ser pecador, eu não conhecia tudo isso. Mas quando eu vim para a igreja, o Senhor ministrou no meu coração, falava assim, você já esteve lá em cima, então você que está embaixo, você tem que apoiar aquele que está lá em cima. Talvez o que eu estou falando aqui, eu não sei para quem está servindo isso. Mas nós como crentes, a gente precisa glorificar o Senhor no meio da palavra. A gente precisa abrir nossa boca e falar, Senhor, Tu és santo, o Senhor está falando comigo. Através desta palavra, o Senhor está falando comigo. Amém? Então vamos prosseguir aqui. Tá, devagarzinho nós estamos caminhando. Então nós estamos libertos de tudo aquilo que nos prendia para servir conforme o novo modo que o Espírito, né, nos dá, mas não segundo aquela velha lei que antes regia, né, tudo aquilo que nós devíamos fazer. Então nós devemos viver em quê? Em novidade de vida, né? E essa novidade de vida, ela vem através do quê? De uma vida transformada pela presença do Senhor. Uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, se eu vivo... Agora vai fazer sentido. Se eu vivo uma vida transformada pelo Senhor, se eu vivo uma vida de novidade, uma vida, né, cheia do Espírito, eu dou glória. Aí eu vou dar glória, né? Aí eu vou pular, aí eu vou dançar, aí eu vou gritar, eu vou chorar, eu vou rolar no chão, eu vou fazer o que eu quiser na presença do Senhor. Mas por quê? Porque Cristo me salvou. Porque pela misericórdia dele eu estou aqui nesse momento.
E é esse sentimento assim que eu trago no meu coração quando eu venho para o culto. Muitas vezes a gente vem para o culto desanimado, né? Você vem para o culto desanimado, e aí sim nós estamos sendo igual o Paulo do passado lá, né? Está desanimado, a carne está falando assim, eu não quero ir, estou cansado. Né? Igual o Gilmar está cansado, eu sei que o Gilmar está cansado, o pastor está cansado. Né? Nós estamos cansados. Mas eu sei que quando eu chegar aqui, né, a presença do Senhor, ela nos transborda, ela nos enche, ela, né, nos alegra, ela nos anima. Né? Tem aquele quadro, aquele sentimento que você tinha lá atrás, já passou. Né? A presença de Deus, ela nos transforma naquele momento. Eu falo que muitas vezes eu já cheguei aqui com dor de cabeça, já cheguei aqui passando mal, desanimado, triste. Mas o fato de eu estar na casa do Senhor, na presença dos meus irmãos, na presença do Senhor aqui, esse quadro foi mudado. E eu posso falar isso com convicção para você. Já cheguei aqui com dor na coluna, que eu sinto muito dor na coluna. Já cheguei aqui e fui curado. Assim como eu sei que muitos irmãos aqui também já foram. Mas a nossa carne, né, a todo momento, ela está lutando contra isso. Né? Ela não quer que a gente venha. Igual eu moro no final da avenida agora. Tem muita gente, alguém olhar assim, vem a pé lá do final da avenida? Eu venho a pé lá do final da avenida. Sem problema. Se fosse mais longe, eu viria mais longe. Porque eu sei que eu faço muitas coisas para mim. Eu faço muitas coisas, né, da minha vontade. Eu já fui para a praia várias vezes, né, daqui de Vila Nova até Manguinhos a pé. Aí na hora que eu tenho que vir para a igreja, eu não posso. Né? Mas por quê? Porque quando a gente pensa dessa forma, a nossa carne está dizendo assim, não, para ir para a igreja você não pode ir a pé. Mas se fosse para ir para a praia, eu poderia. Então nós precisamos buscar aquilo que vem do Senhor, aquilo que vem do Espírito Santo do Senhor, aquilo que vai nos trazer edificação, que vai fazer a gente vencer essa vontade da carne, vencer, né, essa concupiscência, essa vontade pecaminosa de fazer aquilo que não é bom aos olhos do Senhor, e vai nos trazer para mais perto de Deus. Amém? Como em Romanos 6 diz, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Então nós somos crucificados com Cristo. Né? Tem uma palavra que diz também, né? Nós estamos crucificados com o Senhor. A vida que nós vivemos agora, nós vivemos para Ele, nós vivemos com Ele. Então aquilo que eu quero fazer, eu já não faço mais. Né? A minha vontade, ela não rege mais a minha vida. O que rege a minha vida é a vontade do Senhor. É aquilo que o Senhor quer para a minha vida, e não mais aquilo que eu desejo. O problema é que nós estamos vivos demais, né? Já ouvi algumas pregações de pessoas falando isso, e é verdade. Nós estamos vivos demais. Nós estamos vivos demais para fazer a nossa vontade, fazer aquilo que a gente quer. Tem que orar 6 horas da manhã, eu não quero. Né? Eu falo porque eu também passo por isso, tá, gente? 6 horas da manhã para mim é uma luta. Às vezes 6 horas da manhã eu nem dormi ainda. Mas talvez se fosse para fazer uma entrevista de emprego, eu acordava até 5 horas da manhã, né? Então, se a gente for fazer um comparativo, né, de tudo aquilo que a gente faz e aquilo que a gente deixa de fazer, o que a gente deixa de fazer, a gente não faz por quê? Por falta de prioridade. Né? E onde está o Senhor, né, em nível de prioridade em nossas vidas? Onde está o Senhor? Será que Ele está em primeiro lugar? Né, pastor? Será que Ele está em primeiro lugar? Muitas vezes a gente coloca tantas coisas, né, na frente do Senhor, né? Fala, não, Senhor, espera um pouquinho. Não, vou orar daqui a pouco. Não, Senhor, espera mais um pouquinho. E acaba, às vezes, nem orando, né, nem falando com o Senhor, nem fazendo o principal, né? Que é orar e falar com o Senhor. Então, onde nós estamos? Rapaz, a hora passou rápido, hein? Meu Deus. Vamos caminhar mais um pouco, então. Romanos 7, do 7 ao 13 agora. Vamos ler mais um pouco. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu, e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou.
De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu em mim por meio do que era bom, de modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Isso aqui ele vai trazer uma contradição, né? Vai tentar fundir a nossa mente. Como é que eu vou entender isso? O que esse cara está querendo falar, gente? Misericórdia. A lei, ela trouxe o pecado, a lei me fez errar. Aí assisti alguns vídeos, algumas pessoas explicando, meditando ali. Primeira conclusão que eu cheguei. Tem um jeitinho brasileiro também, né? Brasileiro é mestre para isso, né? Claro. Para não fazer aquilo que deve ser feito, né? Sempre tentar burlar, achar uma brecha, né? Mas a lei em si, ela não pode estar errada. Por quê? Quem entregou os mandamentos, por exemplo, a Moisés? Foi o próprio Deus. Então, o próprio Deus entregou esses mandamentos a ele. Então, a lei ela não pode estar errada, ela não pode ser pecaminosa porque ela vem do Senhor. Então, o porquê que a gente acaba tropeçando e errando através da lei, né? A própria palavra diz o quê? Que antes da lei, eu não sabia o que era errado. É o que eu estava falando, se não existe uma lei, se não tem uma ordem, uma ordenação, alguma coisa para reger aquilo ali, cada um vai fazer o que quiser e vai ser uma bagunça. Então, a lei, ela vem trazer isso. Ela vem trazer o quê? Trazer ordem, né? E ela vem revelar o pecado. Só que a nossa natureza humana, o que o inimigo fez com isso? Ele usou a própria lei para poder fazer o quê? Não, você precisa burlar isso, né? Vamos dar um exemplo bobo. Talvez você está trabalhando, o seu horário de almoço ali é 1 hora. Mas você sabe que você pode fazer 1h10. Você pode fazer 1h20. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Mas é o certo? Né? Então a lei, ela vem o quê? Ela vem regulamentar uma coisa para que a gente faça o certo. Só que o inimigo, ele se aproveitou disso. E o próprio Paulo, ele fala aqui, e ele provavelmente aqui ele fazia até uma referência ao próprio Satanás, dizendo que a lei era pecaminosa. Por quê? Porque o inimigo ele vai usar isso para que nossa vontade seja de fazer o errado. Mas nossa mente e o nosso coração, a gente sabe o que temos que fazer. Então a gente precisa estar vigilante com isso. Por quê? Porque a lei, ela simplesmente é para o quê? Para trazer ordem, trazer uma regulamentação, né? Uma das suas funções é o quê? A primeira que eu falei aqui, revelar o pecado. Se eu não sei que roubar é pecado, eu vou roubar. Se eu não sei que matar é pecado, eu vou acabar matando. Então, se a gente não sabe o que é errado, a gente vai acabar fazendo aquilo uma hora. Então, a primeira função dela é trazer, revelar esse pecado, né? Ela nos mostra também que sem Deus, isso é o mais importante, que sem Deus nós não somos capazes de cumpri-la. Então, essa lei do pecado, né, que a gente está falando em relação à lei que nos faz pecar, ela vem nos mostrar o quê? Que sem a presença do Senhor, sem a direção do Senhor, a gente não vai conseguir cumprir essa lei. A gente não é capaz, né, a olhos humanos, da nossa própria carne, da nossa própria vontade de cumprir a lei do Senhor. Sabendo que essa lei foi inspirada por Ele. E uma coisa interessante também, que eu estava meditando em relação a lei. A lei também ela vem revelar aquela pessoa rebelde. Infelizmente. E tem muito a ver com aquilo que eu falei, né? O pastor ele vai dar uma ordem, ele vai manda fazer uma coisa, a pessoa vai e faz outra. Eu cheguei a arrepiar. Porque, infelizmente, a lei também serve para isso. Para revelar aquela pessoa que tudo que é regulamentado, tudo aquilo que a pessoa fala, tudo aquilo que o líder fala, tudo aquilo que o pastor fala, a pessoa não quer fazer. A pessoa se rebela, a pessoa reclama, a pessoa fala que não vai fazer, a pessoa fala que está errado. Então a lei também serve para isso, infelizmente, né? Mostrar aquela pessoa que tem uma tendência a não querer seguir a lei. Isso nos diz o quê? Que essa pessoa que é uma pessoa que está, a vontade da carne dela está falando mais alto do que o espírito. Porque quando o nosso espírito está forte, ele faz o que? Ele vence. Então nós sabemos que tudo aquilo que o nosso líder fala, tudo aquilo que o pastor fala, é direção do Senhor e nós precisamos cumprir.
E Paulo aqui, ele está falando tudo isso, né? A gente fala, realmente, de novo eu falo, né? Se a gente for parar para pensar, isso aqui não é ele. Não tem como ser ele falando assim. Eu, apóstolo Paulo, falar assim, eu sou isso, eu não faço o errado, minha carne busca o errado. Então eu acredito que ele estava falando era para nós. Talvez para mim nessa noite, Deus está falando para mim. Está falando para você talvez. Né? Qual situação você está nessa noite? Você está fazendo tudo aquilo que o Espírito Santo direciona você, ou a sua carne está falando mais alto e você está cometendo o erro? Ou eu estou cometendo o erro. Amém? Então a lei, ela gera dentro de nós essa batalha, né? Ela gera um conflito dentro do nosso eu ali, né? O bem e o mal, né? O certo e o errado, o que eu vou fazer, né? A gente sabe o que é certo, mas a gente tem uma tendência pecaminosa, carnal, de querer fazer o errado. Então a nossa carne, ela quer pecar, ela quer fazer o errado. Então nós precisamos o quê? Eu até lembrei do domingo, a gente falando sobre o divórcio, né? Sobre casamento e tal. Aí falando sobre as pessoas que querem casar de qualquer forma para fugir do pecado. Aí eu falei até com minha esposa, falei, essa pessoa aí que está querendo fugir do pecado, ela está precisando de casar não. Ela está precisando se consagrar. Ela está precisando orar, está precisando jejuar, matar sua carne. Porque simplesmente casar para fugir de um desejo carnal, não vai fazer ela se livrar do pecado. Vai fazer ela cometer outros pecados. Vai levar ela ao outro erro. Então isso não vai fazer ela se livrar do erro ali. Glória a Deus, aleluia. Espera aí que eu posso ir até que hora, pastor? Meia-noite? Aí, ó. Tem crente aí, viu? Tem crente aí. Mas vamos para a última parte aqui, que é a partir do verso 14 ao 25. Vou fazer uma leitura rapidamente aqui para a gente poder fechar. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Guarda isso. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então, se eu acabo fazendo aquilo que eu não quero, não é a minha vontade. E o meu coração, eu guardo a lei do Senhor, eu conheço a palavra do Senhor. Talvez você está aí, você também conhece a palavra do Senhor. Você sabe o que é certo e o que é errado. Mas a vontade do pecado, né? A vontade da carne, ela vai querer fazer o quê? Te levar ao erro. E Deus está aqui nessa noite te dizendo o seguinte: fuja da vontade da carne, fortaleça o seu espírito, se consagre, pare de buscar as coisas da carne. Que muitas vezes a gente se enche das coisas da carne, fica o dia inteiro, perna para cima, vê novela, vê isso, vê aquilo, e não tira um momentinho, né, para o Senhor. Então o Senhor está falando assim que a gente precisa se fortalecer nele, né, e deixar de lado toda essa vontade que a carne nos traz, né, tudo isso que a carne nos traz, que no final de tudo ela vai trazer o quê? Vai trazer condenação para nossas vidas. Então nessa parte nós vemos a luta, né, de uma pessoa contra a sua natureza, né, contra a sua vontade, contra aquilo que ele é, contra o desejo de cometer o erro, mesmo sabendo do que é certo, né? Mesmo sabendo o que nós devemos fazer, a gente acaba fazendo o que é errado. Fala, meu Deus, como, né? Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Então, a lei do Senhor, ela está dentro de nós, aquilo que eu estava falando aqui, né? A gente conhece a palavra, a gente estuda, a gente vê na escola bíblica, a gente sabe o que nós devemos fazer, mas o pecado, né, o mal está ali, a todo momento fazendo o quê? Querendo que a gente peque, querendo que a gente erre. O inimigo, né, está ao nosso derredor, né,
né, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, só buscando uma brecha para ele entrar e fazer, né, tudo aquilo que ele quer fazer de ruim, né? João 10:10, né, o ladrão vem o quê? Senão para roubar, matar e destruir. Mas Cristo veio para quê? Para que nós tenhamos vida, e vida com abundância, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, onde havia pecado, onde você errava, onde eu errava ali, agora eu não erro mais. Agora o Senhor me direciona. Agora o Espírito Santo me direciona. Talvez se eu falava demais, talvez se eu falava bobeira demais, agora o Senhor vai usar a minha voz, vai usar a minha boca para falar coisas boas. Vai usar a minha boca agora para ser um profeta na vida das pessoas, para orar pela vida das pessoas, né? Então, muitas vezes a gente precisa entender que o estado que a gente está, muitas vezes pecaminoso, ele só pode ser mudado quando eu deixo o Senhor Jesus entrar dentro da minha vida e mudar essa situação, né? Isso precisa ser mudado, né? Ele precisa ser jogado por terra, né? É a história da casa, né? A casa estava ali, né? Jesus entrou, tinha um demônio, expulsou o demônio ali, arrumou a casa, deixou a casa toda bonitinha, né? Tudo arrumadinho. Só que aí a pessoa foi lá e se desviou, saiu da presença do Senhor. Aí esse demônio passa lá e olha, opa, a casa está toda arrumadinha e está vazia. Aí ele, o que é que ele faz? Ele vai chamar mais 7 amiguinhos dele lá para fazer uma festa, né? E a Bíblia diz o quê? Que o segundo estágio, né, dessa pessoa é pior do que o primeiro. Talvez possa ser a situação de alguém aqui nessa noite. Talvez você tenha se afastado do caminho do Senhor, tenha fraquejado em algum momento, e talvez agora nesse momento está sendo difícil para você. Eu sei que é difícil, para mim também é difícil, né? Para nós que estamos tentando estar firmes todos os dias também é difícil, mas o Senhor está falando para você que Ele está aqui para te fortalecer, para poder fazer você dar um passo em direção a Ele, deixar, né, de lado tudo isso, né? Tudo isso aí já passou, né? Deixa para trás tudo isso. Que a partir de agora Ele vai fazer algo novo na sua vida. Ele vai mudar nessa situação. E tudo isso Ele vai jogar por terra. Então no verso 18, rapidamente para a gente fechar, Paulo revela a sua condição, né? Sei que nada bom habita em mim. E eu até botei entre parênteses aqui, na minha carne. Porque quando ele fala isso, né, se a gente for trazer para a nossa vida, quando eu mesmo, se eu falar isso, é o quê? Porque eu sei que a minha carne, ela milita contra o meu espírito. Ela quer buscar aquilo que é errado. Ela quer buscar aquilo que não é de agrado do Senhor. Ele quer buscar aquilo que não vai fazer dar frutos para o Senhor. Mas o Espírito, né? O Espírito, ele faz o quê? Ele nos direciona, ele quer nos levar o quê? Para perto do Senhor. Né? O Espírito Santo de Deus, ele quer nos levar para mais perto do Senhor. Né? A gente tem esse desejo, né, de fazer as coisas boas. Eu me senti muito impactado com essa palavra, porque a gente tem esse desejo dentro de nós, né, de fazer coisas boas, de ser essa pessoa boa, de fazer, né, grandes coisas muitas vezes na presença do Senhor. Só que o desejo da carne, a vontade da carne ali, o inimigo ele usa isso para nos afastar do Senhor, né? É aquela história do potencial, né? Talvez a gente tenha um potencial muito grande, mas o potencial é algo que a gente poderia ser, mas não é. Talvez você esteja olhando para dentro de você agora e ache isso também. Eu poderia ser um missionário, poderia ser um pregador, poderia ser um ministro de louvor, poderia, mas por que não pode, né? No verso 24, para a gente fechar, Paulo vai dizer o seguinte: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Quem pode nos libertar disso tudo? E Ele está aqui para te libertar nesta noite de tudo aquilo que esteja amarrando a sua vida, que esteja prendendo você, né, que esteja dificultando a sua caminhada na presença dEle, né? Paulo ele faz a gente o quê? Pensar assim, nos leva a reconhecer em que estado eu estou, onde eu estou,
diante de tudo isso que foi dito aqui, será que foi em vão? Onde eu estou na presença do Senhor, né? Ele faz a gente primeiro pensar assim, eu preciso reconhecer o meu estado atual. Eu preciso reconhecer onde eu estou, né? E ele faz essa pergunta, né, que é uma pergunta retórica, né? Quem poderá nos ajudar? Quem poderá, né, não é o Chapolin, quem poderá nos libertar desse mal? Quem poderá nos libertar dessa lei do pecado que nos faz morrer, que nos traz a morte, nos traz a condenação? E é o próprio Jesus, né? 25 para a gente encerrar. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então a nossa mente, o nosso coração está no Senhor, está voltado para Ele, né? Infelizmente a nossa carne ela está voltada para o pecado, mas nós precisamos vencer a nossa carne todos os dias. Eu escrevi uma conclusão, só para fechar. Somente com Cristo podemos vencer esta batalha. A palavra de Deus nos diz que a carne e o espírito lutam entre si, um contra o outro. Aquele que nós alimentarmos mais, vencerá essa luta. E só através de uma vida consagrada a Deus, com direção do Espírito Santo, podemos fazer o que é correto. Aí eu te convido a fazer duas coisas nessa noite. Reconhecer o seu estado. Olhar para você assim, onde eu estou? Estou aqui. Reconheça isso, Senhor, eu sou pecador, eu preciso mudar. E o segundo, dar um passo em direção àquela pessoa que pode mudar a sua vida. E é Jesus, e Ele está aqui. Amém? Glória a Deus. Pode ir, pastor. Aleluia. Glória a Deus. Estava esperando um apelo. Quem precisa aceitar Jesus aqui nesta noite, querido? Eu preciso. Porque quando vai falar de vontade, desejo, carne, meu irmão, todos nós temos que reconhecer que somos falhos. E é por isso que eu digo, querido, não menosprezando ou ignorando o poder do diabo ou o maligno, mas eu digo para você, o maior inimigo sou eu. Está dentro de você. Quem acredita nisso? O maior inimigo, querido, é você mesmo. É o seu desejo, é a sua carne. Jesus, ele disse assim em Mateus 15, 19. Mateus capítulo 15, versículo 19. Queria convidar o Ministério de Louvor aqui para a gente cantar aquele louvor que nós cantamos no início, pode ser? Se for possível. Mateus 15, 19, olha o que diz. Pois do coração sai o quê? Os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias, continua aí. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Isso foi uma palavra que Jesus deu quando os seus discípulos entraram lá no templo. E lá em Jerusalém eu tive o privilégio de estar lá. Para você entrar no templo, a lei te obriga a você estar com o quipá, lavar as mãos, senão não entra, não é punido. E os fariseus questionou, né, quando eles foram, acho que foi comer aqui no caso, e eles não lavaram as mãos. Aí Jesus disse assim, olha, vocês me honram com os lábios, lá no versículo 8, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E Jesus disse, olha, vocês podem estar até bonitinho por fora, com as mãozinhas limpas, lavadas, lavam para comer, mas é do coração, é daquilo que está dentro de você, que sai
tudo que é ruim. E se nós não lutarmos contra isso, e eu digo para você, essa é a maior certeza que nós temos, se temos Cristo ou não, se Jesus está na sua vida ou não, é quando você consegue vencer a carne. Oh meu Deus, como diz os baianos, estou arrupiando. Hoje o Rodrigo me ajudou a subir algumas cerâmicas para o 3º andar. Cada caixa de cerâmica pesava 43 quilos. Eram 18, né? 17? Apesar de eu não ser tão acostumado com obra, eu reconheço isso, né, presbítero? Não sou. Mas eu achei estranho, Rodrigo, que logo depois que nós te trouxemos, né, eu senti uma tremedeira, um sentimento de querer desmaiar, um cansaço assim, incomum, estranho. E eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou morrendo, estou passando mal. Será se foi para tudo isso? 17 caixas, o presbítero levou sozinho nas costas. Eu e Rodrigo fomos de 2. E tendo que ver o presbítero, ó. Que cena, varão. Eu falei, não tem lógica isso não. O cara tá de... Aí depois eu fui lembrar que eu estava... qual horário aquilo? Umas 3, 4 horas? Não sei. 3h30, 4 horas. Eu fui lembrar que eu não tinha almoçado. Pastor, o que isso tem a ver com a pregação de hoje? A minha mente estava dizendo, eu vou subir com essas caixas. A carne estava gritando. E talvez se naquele momento eu desse atenção para aquela carne e eu lembrasse, por isso que é a mente, né? É o campo onde o diabo age, tenta agir, com seus dardos. Talvez naquele momento eu tivesse alimentado e pensado, eu não almocei, eu não tenho condições, eu não iria vencer, eu não iria subir. Mas como eu não lembrava, a minha mente estava cheia, dizendo, eu posso todas as coisas naquele que fortalece, eu vou conseguir em nome de Jesus, e eu venci, querido. Amém? O que eu estou querendo dizer nessa noite? Você pode vencer, ainda que a sua carne diz que não, que você não pode, mas Deus está contigo. E esse louvor é tremendo, esse louvor. Mas tem uma parte nesse louvor, fica de pé no seu lugar. Tem uma parte nesse louvor que toda vez que eu ouço, e canta aqui na igreja, eu ouço, é o que eu mais amo, pastora. É quando fala bem assim, olha, quando ele diz assim, se você estiver em mim, eu sei, eu venço o pecado. Irmãos, entenda isso. Você só vai vencer se o Senhor estiver contigo, se você estiver. Então você tem que dar lugar ao Espírito Santo, você tem que dar lugar a Deus, querido, porque a carne a todo momento vai tentar gritar, vai tentar dizer, mas se você buscar, se você tiver a palavra de Deus, se você vir para o culto, se você adorar, se você jejuar, se você fazer devocional, a sua mente vai estar cheia de fé, e você vai dizer, eu posso. Cante isso, declare nessa noite, diga, não entendo, não entendo o meu próprio agir, sem tua graça, Senhor. Cante, sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Em
ser. Militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. cante! Meu Corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, Até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Quantos creem? Pois declare, Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Em meu ser Militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Diga isso! Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a sua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade. Declare isso sobre a tua vida. E reina o Espírito sobre a carne. E reina, diga bem forte. E reina o Espírito sobre a carne. Queria que você fizesse um compromisso nesta noite. Pode continuar aí. Faça um compromisso, querido. Se todos os dias nós temos que vencer essa carne, meu irmão, todos os dias você tem que alimentar o Espírito. Que o Rodrigo diz, quem é que vai vencer nessa guerra infindável? Quem é que vai sobressair? Quem estiver mais forte,
quem tiver sido mais alimentado. Então, se todos os dias a sua carne se levanta para você pecar, se todos os dias a sua carne deseja o pecado, você tem que todos os dias alimentar o Espírito. Todos os dias. Ler a Bíblia, orar, consagrar, falar com Deus. É por isso que o Senhor disse a Josué: medita na minha lei de dia e de noite, para que tu seja bem sucedido em tudo. Não olhe para a direita nem para a esquerda, não olhe para trás, olhe para frente. Faça um compromisso nesta noite. Talvez você entrou aqui hoje dizendo: eu não estou conseguindo vencer essa carne. Deus está dizendo nesta noite: alimenta o Espírito, começa a buscar, começa a se alimentar. Faça como Paulo: eu esmurro a minha carne, mas eu não aceito ser vencido. Deus, em nome de Jesus, levanta uma igreja aqui em Vila Nova de Colares. Esta igreja que eu pastorei, uma igreja que ama a Tua palavra. Uma igreja, Senhor, que entende, Pai, o que é devocional, o que é, meu Pai, acordar de manhã antes de trabalhar, antes de fazer qualquer coisa, antes de, meu Deus, fazer qualquer coisa, ele vai para a luz, para a palavra, Pai, para estudar, Pai. Ainda que seja um versículo, Pai. Ainda que seja, meu Pai, mas que esse versículo venha ser o alimento, Pai, desta vida, desta pessoa, Pai, para que ela possa, Senhor, vencer o pecado, vencer, Pai, pois esse é o nosso maior inimigo, as nossas vontades. É o Senhor mesmo que diz que é do coração que sai o mal, que sai todas essas coisas, nós temos que vencer, em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Quem recebe essa palavra aí, aplauda o Senhor. Aleluia. Vamos orar encerrando. Isso, tem o culto de casais. Coloca aí, Cris. Porque já está. Hoje são quantos meses, irmãos? São 9, né? O culto é dia 26, então está próximo. E tem que encerrar aí né, as inscrições, porque o pessoal deixa para a última hora. Aí como é que organiza? Né, Mari? Aí a gente tem aquela coisa de comprar as coisas, e tudo depende da quantidade de pessoas, de quem se inscreveu, de quem pagou, tá bom? Então, em nome de Jesus, hoje ainda, né, se você, é o último dia, né, pastora? Procura a Renata, o Cristiano ali, aquele, Vinícius, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nos leve em paz, guardados. Meu Deus, que palavra poderosa que o Senhor trouxe em nossos corações, e que possamos vencer todos os dias. Hoje vencemos, amanhã é dia de vencer de novo, Pai. Que nós possamos entender que a decisão é nossa. A decisão de alimentar o Espírito, a carne é nossa. Nós oramos, Pai, e cremos, Pai, na vitória no nome de Jesus. Leva a Tua igreja em paz para os seus lares, e que nós possamos, Pai, essa palavra possa estar viva em nós, todos os dias, todos os dias. Só de estarmos aqui nesta noite, Pai, é uma prova que nós conseguimos vencer, porque eu sei que muitos estão aqui hoje, Pai, pela fé, por causa do cansaço, por causa dos problemas, mas eles romperam nesta noite, e por isso eu te louvo, te agradeço e peço, leva-nos em paz, que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a doce comunhão que vem do Espírito Santo, seja com toda a igreja que aguarda a volta de Jesus à igreja. Diga, aplauda o Senhor, Deus abençoe, dá um abraço, pelo menos 3 pessoas aí, abençoa a vida desse irmão aí, em nome de Jesus.